tá bom? Que Deus possa nos abençoar hoje e sempre, certo? Nós estamos, irmãos, falando de Mateus, no livro de Mateus, e no domingo nós falamos da ressurreição, e hoje nós vamos continuar o livro de Mateus. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, 1 a 12. Os irmãos, a maioria tem a Bíblia atualizada, não é isso? Vocês têm a Bíblia atualizada? Eu lerei aqui, os irmãos acompanhem. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mente disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém. Grande Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, que tu abra nossa mente, nosso coração, que o Senhor venha fortalecer a nossa fé, que nós possamos nos firmar todos os dias na tua verdade. Abençoe os irmãos, que o Senhor seja honrado e glorificado, em nome de Cristo, amém. Irmãos, nosso tema hoje é pessoas do reino e promessas do reino. É um texto muito rico. Para você ter uma ideia, tem um irmão que já morreu, pastor Mark Lloyd Jones, e ele tem um livro de uns 400, 600 páginas, só nesse capítulo, só nesse Bem-aventurança. Você tem ideia assim? Então, qual era a ideia aqui? Nós não podemos, dentro da nossa programação do ensino, nós não vamos trabalhar cada um separado, cada um desses temas, mas se houver outra oportunidade, nós vamos ensinar trabalhando os temas, cada um. Então, por exemplo, bem-aventurado os humildes, e você passa um mês só nisso. Porque tem muita coisa, irmãos. A Bíblia é rica nisso. Então, o Mateus 5 é considerado o Sermão da Montanha. É conhecido como o Sermão da Montanha. Mas, para a gente entender, o Mateus 4, 23 diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga dele, pregando o evangelho, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 4, 23. 9, 35, Jesus percorria todas as aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidade. Então, Jesus chega aqui e ele vai trazer os ensinos, mas ele já prega, ele já cura, ele já ensina, tá? Então, o Mateus, ele resume aqui o ministério de Jesus. Esse sermão, ele vai do 5 ao 7, que fala sobre o reino de Deus, do 5 ao 7, do capítulo 5 ao 7. Do 8 ao 9, você tem as demonstrações dos milagres de Jesus. No livro de Mateus, o reino, a palavra reino, aparece 54 vezes nesse livro. Então ele vai falar sobre o reino de Deus, no caso o reino dos céus. Ele usa essa palavra para não ofender o judeu, porque o judeu não poderia falar o nome de Deus, então ele usava reino dos céus, ou reino. Aqui no capítulo 5:1, vendo Jesus as multidões, subir ao monte, e como se assentasse, aproximaram os discípulos.
Então, aqui nós temos que Jesus vai ensinar os discípulos. E ele se senta ali como mestre para ensinar os discípulos. Mas também nós podemos ver em Mateus 7, 28, quando termina o sermão, diz assim: quando Jesus terminou essas palavras, as multidões estavam maravilhadas. Então Jesus, assim, começou com os discípulos e as pessoas foram se ajuntando ali e depois tinha uma multidão aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, quando nós pregamos aqui na igreja, por exemplo, a gente vai ensinar os discípulos do Senhor, aqueles que creem no Senhor, aqui. Mas devagar vai tendo outras pessoas e elas vão aprendendo também a palavra de Deus. Nesse sermão, nós temos há 3 erros graves que nós não podemos cometer de interpretação. Então, o primeiro erro ensina que nenhum mandamento ético nele se aplica hoje. Então, esse sermão é tão elevado que essa área da ética não se aplica hoje. Há pessoas que ensinam que isso é para o futuro. Isso é quando tiver o reino de Deus. Jesus subiu ao céu, foi preparar a casa, ou sentido, a morada dos servos do Senhor, e Jesus é como rei, está lá, mas ainda não desceu o seu reino. Portanto, esse sermão não tem valor para nós. Isso é um erro. Não pode, isso não é verdade. Porque isso são o que Deus quer para os seus servos. Então, Cristo, ele é a pessoa importante aqui. Então, esse erro de dizer que isso não é para agora, é só quando tiver o reino de Deus implantado no mundo aí que vai começar isso aí. Não, isso é um erro. O segundo erro é considerar que o Sermão do Monte é apenas como uma nova declaração da lei. É uma nova declaração da lei. Então, existe a lei do Velho Testamento, Jesus vai declarar uma nova lei. Também não. Também não. Aqui Jesus vai colocar as características dos que servem ele. O terceiro erro foi no século XIX. No século XIX, com o liberalismo. O liberalismo foi um movimento que teve influência de um movimento chamado iluminismo, que os homens deram valor apenas à razão, às luzes da razão, à ciência. E o liberalismo, ele entrou na igreja, ele entrou nos seminários, e eles diziam, né, como dizem ainda hoje, que o Sermão do Monte é apenas um evangelho social. É apenas social. Então, não tem nenhum objetivo de ético, mas é apenas para a igreja ajudar as pessoas. E se o evangelho é só social, irmão, fica difícil. Então, existe esse movimento dentro das igrejas, principalmente na Europa, já estão fechando lá, nos Estados Unidos e no Brasil também. Então, esses movimentos, os chamados liberais, eles não aceitam esse Sermão do Monte como algo ético no sentido da pessoa da redenção, mas é apenas para ser humanista, para ajudar as pessoas. Então não precisa você pregar o Evangelho. Aqui no Novo Testamento, no Sermão do Monte, é falado sobre abençoados, bem-aventurado. Essa palavra é afortunado. Essa palavra, ela também é beatitudes, isto é uma palavra latina que dá a ideia de abençoado, ok? Existe traduções, se você pegar, por exemplo, traduções, a Bíblia Linguagem de hoje, que ele diz, em vez de falar bem-aventurados, felizes. Felizes. É uma tradução que é muito pobre, porque bem-aventurado é muito mais do que felizes. É uma coisa que é eterna, essa bem-aventurança é eterna. Então, as Bíblias que tem na tradução felizes é muito pobre. A ideia é bem-aventurança, porque a palavra no original é essa. As bem-aventuranças, nós chamamos de oráculos da salvação. Oráculos.
quando Jesus ia condenar os fariseus, ele dizia: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Então Jesus estava falando o oráculo do julgamento. Jesus estava ali lançando o julgamento sobre eles. E quando Jesus chega aqui, bem-aventurados, é o oráculo da salvação. Então, existe tanto a palavra de Jesus, uma palavra de julgamento, como uma palavra de salvação. Então, a ideia da bênção é que Deus abençoa as pessoas, como está aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram dele os seus discípulos. E a primeira bem-aventurança, amados, como eu digo, a gente vai entrar, que são 8, mas nós vamos fazer um resumo aqui. As bem-aventuranças, a primeira é humildes. Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Outra tradução, bem-aventurados pobres de espírito. Mas a ideia aqui, humildes, são pessoas que não são pobres materialmente. Porque a igreja, né, na história, ela achava que bem-aventurados humildes, os pobres, eram os pobres material. Então, todo aquele pobre que não tinha bens, ele era pobre, então ele era bem-aventurado, ele entrar no reino dos céus. Não é. Jesus não está dizendo que isso tem a ver com material. Jesus está dizendo que esse reino, que bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, é que você tem que se considerar pobre, necessitado de Deus. Porque muitas vezes você, mesmo sendo pobre materialmente, você é orgulhoso. Você não aceita as coisas de Deus. E muitas vezes você, sendo rico, você também entende as coisas de Deus, mas também você, sendo rico, você pode se orgulhar do que você tem. E você que, por exemplo, estudou, tem cursos, você pode se orgulhar que sabe responder qualquer assunto e você não precisa de Cristo. Então Jesus ensina que bem-aventurados humildes são aqueles que dependem de Deus, aqueles que veem a sua condição, que não tem condições de buscar a Deus, mas ele pede misericórdia, ele se quebranta. Então, a ideia aqui, Jesus esclarece aqui uma condição necessária para entrar no seu reino. Qual é? Que você tem que desprezar o orgulho. Que você tem que ter um coração compungido e contrito, que Deus não despreza. Então, bem-aventurados humildes, Deus quer que você, mesmo sendo crente, que você continue buscando misericórdia, continue buscando, dependendo de Deus em tudo que você faz, e que você leve a Deus em primeiro lugar, tudo na sua vida. Então, a ideia de humildade, que você depende dele. Quando você é jovem, quando você é filho, muitas vezes você está dependendo do seu pai. Quando você cresce e já se torna livre, aí você já não depende muito do seu pai. E muitas vezes o pai vai falar alguma coisa e você, mas já sei. A ideia em relação a Deus, nós sempre vamos depender de Deus. Nós temos que ter esse espírito de humildade. Não humildade, eu sou muito humilde. Não precisa falar isso. Mas a ideia de humildade em relação a Deus, de depender de Deus. Então, bem-aventurado, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, só vai entrar no céu quem foi humilde de espírito, quem for dependente de Deus. Então, quando você confia na morte e ressurreição de Cristo, você está mostrando humildade. Quando você confia nas suas obras, você está mostrando orgulho, que você não quer depender de Deus. Então, bem-aventurados humildes. A segunda bem-aventurança, choro. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. A ênfase da bem-aventurança não é o choro, mas é o consolo. A pessoa que permanece afastada de Deus, ela nunca vai ser consolada. Então, nosso Senhor era conhecido como um homem que era de dores. A Bíblia mostra isso. Ele estava familiarizado com o sofrimento. Então, Jesus sabia o que era uma vida dolorida. E você, que já conhece a Cristo também, sabe que a vida é dolorida, que a vida cansa. E muitas vezes você está cansado, você está exausto, porque a vida exige muito.
o Novo Testamento fala desse choro. Então, nós temos que entender que, às vezes, você como cristão sempre tem as lutas, sempre tem as dificuldades, e muitas vezes você fica triste, e muitas vezes você chora. Também nós temos que entender que o Novo Testamento fala várias vezes do ministério do Espírito Santo, que ele consola os seus servos e enxuga as lágrimas do seu povo. Então, quando perdemos, por exemplo, um ente querido, nós choramos. Há pessoas dentro da igreja que se dizem espirituais, que quando alguém morre, ela não chora porque já está tudo certo. Não, você cristão, você chora pelos que você perdeu. Se eles são crentes, você chora, mas essas lágrimas serão transformadas em alegria no dia da ressurreição. Entendeu, amados? Então o cristão, ele chora. Bem-aventurados os justos. No caso, a gente poderia organizar essa tradução. Bem-aventurados os justos, que choram porque serão consolados. Então, os que choram são os justos. São aqueles que dependem de Deus. Mas também é um choro do pecado. Não só o choro das circunstâncias, como você cristão sofre aqui neste mundo. Quando você é desprezado, você muitas vezes fica triste e chora. Mas também tem o choro do pecado. Porque nós, quando cometemos pecado, nós choramos, nós ficamos tristes, porque nós ofendemos o Senhor. O ímpio, ele não fica triste, ele se vangloria, ele peca mais. Mas você que já conhece a Cristo, você fica triste quando você peca, quando você faz algo que é contra Deus. Na teologia nós temos duas palavras sobre o choro. Nós temos a palavra atrição, essa palavra atrição, talvez os irmãos nunca ouviram falar nisso, o qual pode ser definido como arrependimento movido por castigo. Então você tem um filho e você diz para ele, olha, você não vai comer aquele biscoito ou aquele chocolate que está na geladeira, deixe lá. E aí quando dá um espaço, você não está percebendo, ele vai e toca. Aí, só que você diz, na hora que ele pega, você diz, olha, aí ele diz muitas vezes assim, papai, mamãe, por favor não me castigue, não vou fazer de novo. Isso é atrição. Isso não é um arrependimento. Mas existe o arrependimento verdadeiro, que nós chamamos de contrição. De que você fica triste porque pecou. Você tem, por exemplo, Esaú. O Esaú chorou, mas ele não se arrependeu. Então não houve arrependimento, não houve contrição. O Saul pecou, não se arrependeu, mas o Davi pecou e ele se arrependeu. Ele teve contrição. Então, a pessoa verdadeiramente piedosa chora não somente pela perda de entes queridos, pela força que a vida traz contra você, mas também pelos pecados diante de Deus. Então, bem-aventurados que choram, que serão consolados. Então, bem-aventurados que choram, Deus vai consolar a nossa vida, irmão. Você, muitas vezes, está doente e você fica triste com aquela doença e você fica... Por quê que está ocorrendo isso? Mas nós, do fato de estarmos no pecado, nós sofremos pressões. Mas Deus vai consolar você. Consola hoje, de maneira parcial. Como não falo parcial assim, você não tem um consolo completo ainda, porque você ainda está na vida de pecado, no sentido de você é pecador. Mas a Bíblia fala, consolai, consolai meu povo, diz o Senhor vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é o tempo da sua milícia, está perdoado já o seu pecado. Por quê? Porque Deus vai nos consolar na eternidade. Então aqui nós sofremos, mas Deus nos consola, muitas vezes com as coisas que nós passamos, mas nós teremos um consolo maior naquele grande dia em que seremos transformados, estaremos com o Senhor. Os mansos. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muitas vezes essa característica de manso é alguém flácido,
é alguém mole, é alguém covarde. Mas a palavra mansidão, em relação à Bíblia, é uma qualidade quase sempre manifestada por pessoas extremamente fortes. Que elas têm o poder, mas elas não usam esse poder para oprimir nem destruir ninguém. Você tem um exemplo no Velho Testamento de um homem manso, Moisés. Moisés era um homem manso, era um homem poderoso na história humana ali. Era um homem que Deus tinha dado habilidades para ele, força e poder, mas ele não usava isso para humilhar as pessoas. Quando Deus dá a ideia, uma mansidão para alguém, não é para humilhar ninguém, não é para fazer pouco de ninguém. Moisés não fazia isso. Jesus é o homem manso. Eu sou manso e humilde de coração. Jesus, sendo manso, ele não era um homem flácido, mas era um homem forte. Era um homem que não negociava as verdades. Um manso não negocia as verdades. Um manso tem posição. A Bíblia fala de Jesus, o próprio Jesus foi um modelo de mansidão para nós. Então você quer um homem forte, olhe para Cristo. Ele era manso. Era humilde, ele ajudava o necessitado. Então, amados, a ideia de mansidão é aquela ideia do coração daquele homem que depende de Deus, que Deus dá habilidade, mas ele usa para a glória de Deus, como Jesus fazia. Então, amados, a mansidão é uma característica dos servos de Deus, do homem que foi chamado por Cristo, de você que já segue a Cristo. A mansidão é uma característica. Peça de Deus para ser manso. Não é mole, não é flácido, mas é homem forte, mulher forte, que tem posição, que sabe em que crê e que ajuda aqueles necessitados e que dá apoio e não humilha aqueles quando você está mais forte do que outros. Então, bem-aventurados os mansos. Bem-aventurado a justiça verdadeira. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça, só para nós assim entendermos, na Bíblia temos duas justiças. Nós temos a justiça de Cristo. A justiça que Abraão creu no Senhor e isso foi imputado para a justiça. Então a nossa vida não tem nada que agrade a Deus se não for por Cristo. Então, essa justiça de Cristo é colocada em você. Quando você crê em Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, você recebe a justiça de Cristo. De tal maneira que, com essa justiça, você vai comparecer diante de Deus. E essa justiça é uma justiça interna. Ele dá na sua vida. Então, a justiça de Cristo é que nos garante entrar no céu. A justiça de Cristo não é a nossa justiça em si, mas é a dele. Então você vai para a presença de Deus por causa da justiça de Cristo. Essa é a justiça. Porém, nós temos a justiça externa. Essa justiça que na teologia a gente chama de comunicada. O que é isso? Refere-se não meramente a uma condição jurídica, como é a justiça que Deus imputa em você, mas também uma conduta ética. Jesus diz, cuidem para que não pratique a justiça diante do povo. Então você tem a justiça ética exterior, que as pessoas estão vendo que você está praticando. E tem a justiça interna, a interior, a justiça da imputação de Cristo. Então tem pessoas que dizem, eu sou de Jesus, mas a vida da relação em casa, e na família, e no trabalho é diferente da relação que diz que tem com Deus. Então você tem que procurar, eu e vocês, temos a justiça ética externa, mas a justiça interna em Cristo nós já temos. Mas essa justiça ética externa, ela vai ser trabalhada na sua vida. Então, às vezes, você é injusto nos seus julgamentos. Às vezes, você é injusto no que você faz. E Deus quer que essa justiça se juntem. Então, as duas justiças são inseparáveis. Então, você que é cristão, que conhece a Cristo, tem a justiça dele,
Você que é cristão, Deus quer uma justiça na prática, que você trate as pessoas, que você considere as pessoas, que você ame a Cristo, que você ame as pessoas, que você ajude dentro das suas condições, que você procure a justiça. Então, a relação entre a justiça de Cristo e a dos fariseus, do ponto de vista ética, Jesus mostrava como ele era. E ele procurava fazer a justiça. Os fariseus não. Eles achavam que tinha justiça, mas não valia nada, porque só pensavam neles. Eles não pensavam em outros. Eles queriam ser melhores do que as pessoas. Então essa justiça não tinha valor. Essa justiça ética. Então qual a ideia? É que nós somos cristãos, mas muitas vezes na justiça ética nós estamos errando. Por exemplo, há irmãos que têm dificuldade na sua casa de conviver com as famílias, que tem lutas, e às vezes se estoura e fala o que não devia, mas Deus quer que você tenha uma justiça ética, então você precisa buscar a Deus. Então, bem-aventurado, né, os que têm fome e sede de justiça, a justiça de Cristo e a justiça ética, que serão consolados. Né? Então, qual a ideia? A condição é que o Espírito Santo vai santificar você na prática, dia a dia. Por isso que quando você crê em Jesus, Deus não mata você logo. Se o objetivo é ser salvo e ir para o céu, por que Deus não tira logo a minha vida quando eu creio nele? Por quê? Porque Deus quer, com o Espírito Santo, transformar a sua vida para que a justiça ética apareça na sua vida dia a dia, para que as pessoas possam olhar e dizer, realmente, essa pessoa está mudada. Eu não sei o que ocorreu, mas ela mudou. Isso é justiça ética. Deus está transformando a vida da pessoa através do Espírito Santo. Então tem a justiça interna e a justiça externa. Deus quer as duas. Que você receba a justiça de Cristo e que você receba a justiça do Espírito Santo, transformando a sua vida para que as pessoas vejam que você é cristão. Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esse é um problema dentro da igreja. Muitas vezes nós não temos misericórdia. E nós precisamos dessa graça. Entendeu? Porque às vezes nós temos dificuldade em ser misericordioso. Observa que o perdão faz parte dessa concessão de misericórdia. Então, Deus fala sobre a misericórdia. Jesus conta uma parábola, a parábola do servo impiedoso. Havia um homem incapaz de pagar a própria dívida, e ao implorar por misericórdia, seu mestre o perdoou. Mais tarde, esse homem que foi perdoado foi falar com a pessoa que estava devendo, um colega dele, e ele não usou de misericórdia. Então a pessoa denunciou ele, e ele foi lançado na prisão. Jesus conclui, assim meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então nós precisamos dessa misericórdia na nossa vida. Nós não precisamos ser raivosos, bravos, porque não, nós precisamos ter misericórdia. Nós precisamos, muitas vezes você vê uma pessoa na desgraça e você não sente misericórdia pelaquela pessoa. É bom mesmo, é isso mesmo, ele merece isso. Não, porque Deus teve misericórdia de você. Quando você vê alguém preso às bebidas, preso à cocaína, preso ao roubo, você fica triste com misericórdia daquela pessoa. Por que essa pessoa entrou tanto nisso? E você tem que olhar para você, que você não entrou por causa da misericórdia, mas aquele precisa de misericórdia. Então nós, cristãos, não podemos ficar alegres com a desgraça alheia. E às vezes nós estamos com tanta raiva que nós ficamos alegres. Nós devemos pedir perdão e sermos misericordiosos. Tio Rembrandt era um missionário que foi preso no comunismo na Rússia. E ele escreveu um livro.
Ele e sua mulher foram presos porque eram missionários. E, na época, na Rússia, do Stalin, ele foi preso. E tinha um homem, tem até um filme, Rembrandt, você pode ver, Sofrendo por Cristo, tem no YouTube. E esse homem batia no pé dele, de noite. Batia no pé, de modo que prejudicou ele. Toda noite ele batia no pé. Esse torturador. E um dia o torturador chega e vê ele orando. Só que ele chega e vem assim baixinho, assim, ele está orando e ele chega devagar. E o Rembrandt estava orando para Deus ter misericórdia dele, do torturador. E o torturador, ele ficou sem jeito. Como é que você vai orar por alguém que está lhe prejudicando? Isso ocorre porque Deus deu uma graça da misericórdia. Então, irmãos, muitas vezes tem pessoas que você não gosta, mas você, cristão, tem que orar para que Deus tenha misericórdia. Pureza e visão clara. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Às vezes a pessoa acha que essa ideia de limpo de coração tem a ver com sinceridade e honestidade. Integridade. Aparentemente, podemos pensar assim. Por exemplo, o Salmo 24, 3 e 4 diz assim, ó, quem subirá ao monte do Senhor, quem há de permanecer no seu santo lugar, o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Então você vê isso aí. Então a sinceridade ou integridade não é suficiente por si mesma para agradar a Deus. Você pode ser sinceramente errado e sinceramente errado em coisas que não devia fazer, e você faz. Por exemplo, nós temos os profetas de Baal, que estavam clamando na época do Elias ao seu Deus, a Baal. E eles clamavam do meio-dia até, de manhã até o meio-dia. Baal, responde-nos. Então eles faziam isso de maneira sincera. Às vezes você vê pessoas que adoram, vamos dizer, o Alá, adoram o Buda, adoram os santos, de maneira sincera. Elas estão fazendo de maneira sincera, mas isso não é suficiente para purificar o coração. Por quê? Porque está na direção errada. Nós temos também um exemplo de um homem que foi sincero, Abimeleque. Ele pegou a mulher do Abraão, né, no sentido, levou para o seu harém e fez isso. Ele não sabia que era a mulher dele, porque o Abraão, né, não falou. Diz que era irmã. E ele fez isso. Então Deus diz, olha, você vai ser punido. Mas, Senhor, eu não fiz isso. Eu não sabia. Então ele era sincero, mas mesmo assim Deus ia tratar, porque ele era pecador. Então qual a ideia? A ideia é que Deus quer a sinceridade, mas só que você, por causa do pecado, não consegue. Então é evidente que a bênção que Deus vai dar a você tem a ver com Cristo, que pode purificar seu coração. E você não tem o coração totalmente purificado na prática, porque você está ainda no mundo de pecado. E você não tem isso, você só vai ter essa purificação completa lá na presença de Deus com o corpo transformado. Então você vai ter esse coração puro. Então nós não temos esse coração totalmente puro. E quando nós tivermos o coração totalmente puro, nós veremos a Deus. Escuta bem essa aí. Nós veremos a Deus porque temos o coração puro. Hoje nós não temos o coração puro e de maneira pálida nós vemos a Deus. Nós erramos, nós confundimos as coisas, mas nós vamos ser semelhante a Cristo e nós havemos de vê-lo como Ele é. E diz aqui, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Então os puros de coração verão a Deus.
E assim mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Então, uma das razões porque eu não posso ver a Deus ainda é porque eu não tenho um coração totalmente puro. Mas Deus vai purificar a minha vida completamente quando Ele me chamar e Ele tirar essa mescla que tem dentro de você, que vai colocar só a nova vida. E você vai ter um coração puro e nós vamos ver a Deus. Então, amados, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Hoje, o nosso coração, a nossa vida, está purificada com o sangue de Cristo. E nós, de maneira parcial, podemos contemplar a Deus, mas nós havemos de vê-lo como Ele é, quando nós tivermos o coração purificado. Então, Deus a quem adoramos, sem ver, é aquele que vamos contemplar face a face, porque Jesus vai purificar completamente, escatologicamente, a nossa vida. Pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A ideia da pacificação, essa pacificação tem a ver com Cristo. Então, se você é chamado por Jesus, você é um pacificador. Quando você fala de Cristo para que esse homem se reconcilie também com Deus, você está fazendo a pacificação. Então, o Evangelho, ele faz isso. O Evangelho da paz é o Evangelho do Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado exige que você creia, que você se arrependa dos seus pecados, para você ter paz com Deus. Então nós cristãos que cremos no Senhor, nós somos pacificadores. Então nós cristãos não podemos alimentar a guerra entre pessoas. Nós não podemos ficar alegre com a desgraça entre pessoas. Nós temos que procurar sempre fazer o que é bom, a pacificação, mas nós somos aqueles que Deus nos colocou para pacificar, para levar a palavra dele, para que a pessoa tenha paz também com Deus. Então existe aquela paz que o pecador precisa de ter com Deus, porque ele é inimigo de Deus, e nós levando o Evangelho, nós vamos fazer essa pacificação, porque nós somos cooperadores nessa obra, e nós herdaremos a terra. Nós teremos um novo céu e uma nova terra para os pacificadores. Os pacificadores que Jesus tem em vista aqui são aqueles que trazem a verdadeira paz, sem abrir mão da integridade. Muitas vezes a pessoa vai fazer a paz entre pessoas, mas ela abre a mão da integridade, da verdade. Jesus não fez isso. Jesus era o pacificador. Lembra disso? Tudo isso que Jesus fala aqui, ele era. E ele, como pacificador, foi para a cruz para pacificar nossa vida com Deus. E ele, como pacificador, recebeu a nossa desgraça para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, Jesus é o pacificador. E ele vai criar novos céus e nova terra, onde ele habitará conosco. E nós seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Oitava, para nós andarmos aí, perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. A ideia de perseguido aqui não é perseguido político, não é perseguido econômico, não é perseguição motivada por raça, mas é pela justiça. Que justiça é essa? O fato de você ser cristão, o fato de você falar que Jesus é o Salvador, que o homem não tem salvação por outro meio, você será perseguido. Muitas vezes no seu trabalho, na sua escola, na sua casa ou próximo, as pessoas não gostam dos crentes. Não gostam. Lembra disso. Por quê? Porque os crentes querem ser melhores do que os outros. E isso traz guerra. A Bíblia diz que Jesus ele não veio trazer paz, mas espada. Parece contradição essa palavra. Mas a ideia da espada é a ideia da divisão. Jesus veio causar a divisão na minha vida. Isto é, eu quero viver o meu mundo. Deus disse que não. Mas a minha família quer viver. E ela fica chateada contigo porque tu não faz o que eles estão fazendo. Então há uma guerra espiritual, sim. Jesus traz isso.
quando você crê em Jesus, você tem uma guerra. E você vai ser perseguido. E a palavra de Deus, bem-aventurados os perseguidos, porque deles é o reino dos céus. Então, nós somos perseguidos. Por quê? Porque o mundo odeia Cristo e ele odeia os seus servos. E dentro dessa oitava perseguição, tem ainda, bem-aventurado quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão os profetas. E não, então, nosso Senhor tem visto aqui a calúnia. Muitas vezes você é caluniado porque você é cristão. Irmão, se você já foi caluniado porque você é cristão, graças a Deus. Regozijes. Que você sofreu por causa de Cristo, e não porque você roubou, não porque você enganou, mas você é perseguido por causa de Cristo. Então você tem que se gloriar nisso. Então, aqui, bem-aventurado, quando por minha causa vos injuriarem, a ideia da calúnia, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, armam coisas contra você. Lembra que Jesus foi perseguido assim? Lembra que eles botaram as testemunhas mentindo. Eles mentiram lá para condenar Jesus. Jesus foi perseguido. Então, isso, as bem-aventuranças, Jesus é aqui. Ele é a bem-aventurança. Então, a ideia de regozijar-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Irmãos, galardão. Você quer ganhar galardão, irmão? Ou você está... você está satisfeito porque você vai para o céu? Não, irmão. Você tem que procurar ganhar galardões de Deus. Às vezes a igreja enfatiza muito a justificação pela fé e não pelas obras. Tudo bem. Mas desprezamos as obras, porque as obras mostram sobre a justificação que Deus fez com você. Algo que Deus fez com você, está aqui as obras. Então, como é possível conciliar aqui a verdade que Cristo é o nosso único mérito com o nosso futuro de receber galardões? Então, você, irmão que está aqui, você tem que avançar para ter galardões. Há 25 textos no Novo Testamento que falam de galardões. Então, entramos no céu somente pela fé, pela graça de Deus, mas os galardões que receberemos ali serão consequência das obras que realizamos neste mundo. Então você, irmão, se você prega o evangelho, se você ajuda o próximo, se você dá um copo com água para ajudar alguém, você recebe galardões. Você vai receber galardões. Então é importante você pensar nisso, irmão. Que você tem que ter as obras, que é para receber galardões de Deus, não ficar satisfeito, Jesus me salvou, eu vou para o céu. Não, Deus quer lhe dar galardões, Deus quer lhe dar presentes, que eu não sei o que é, mas que isso vai mostrar as obras que você fez aqui na terra. Então, quando você ajuda na obra do Senhor, quando você contribui na obra do Senhor, Deus dá galardões para você. Então é importante você, irmão, não ficar ou na preguiça. Não, já está tudo certo, eu já sou de Jesus. Não, você tem que avançar para receber galardões. Isso envolve as obras, isso envolve a vida diária, a dependência de Deus, as obras de arrependimento e as obras do dia a dia. Então, amado, se você despreza galardões, você não está entendendo a fé. Então, procure buscar os galardões. Paulo vai ter galardões. Todos os servos de Deus vai ter galardões e Deus quer que você tenha. Então, faça obras para o Senhor. Seja o que for feito para alguém, faça para o Senhor. Deus vai lhe dar galardão. Até um copo com água, quando você dá para alguém, para ajudar na sede, você vai receber galardões do Senhor. Então, amados, não se contente com o que você tem. Então, para a gente concluir aí, eu estava pensando como concluir esta mensagem. É muita coisa aqui.
No final do sermão, Jesus pregou sobre o sábio e o tolo. O sábio construiu sua casa na rocha e o tolo construiu na areia. O sábio é aquele que ouve as palavras de Jesus e obedece. Bem-aventurado, se você ouve essas palavras e você vai e obedece, você é sábio. Não é a cultura em si, mas é a sabedoria porque você aplica a palavra de Deus para você. Então Jesus nos diz como são as pessoas no reino, aqui. Você é assim, irmão? Você está procurando isso? Você é pobre de espírito? Você é humilde? Você percebe quão perverso você é? E eu sou? Você tem chorado pelos seus pecados? Tem chorado pela vida que tem sido uma pressão, esperando que um dia Deus vai nos dar o consolo completo? Você pensa no pecado como algo incômodo, ou um problema menor? O pecado lhe traz tristeza? Ou você percebe que é uma ofensa grave e desagradar a Deus Todo-Poderoso? Você tem pensado nisso? Deus abençoa as pessoas que são assim. Ele abençoa aqueles que se tornam vazios e querem que eles encham da sua vida. Então você, como cristão, sempre peça para o Espírito Santo encher você. Reserve um momento para meditar nesses versículos. E venha diante de Deus. Reconheça a profundidade do pecado, irmão. Reconheça quão sério é. Lamente por isso. Ore sobre cada um desses versículos, pedindo a Deus que Ele dê cada uma dessas qualidades. E, finalmente, agradeça a Deus por seu perdão e suas bênçãos. Amém.